Olá, amigos, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional diário da AD Gravataí, a nossa igreja, a nossa família. E estamos aqui nesse segundo dia do mês de dezembro, e Daniel, capítulo 9 a 11, é um texto grande, né, mas muito importante, muito especial dentro da experiência de vida, né, de Daniel, com as relações com as coisas que se deram em Jerusalém, com a destruição da cidade, do templo. E nesse momento aqui, Daniel agora, né, está narrando dentro de um outro período, né, que é o período do primeiro ano do rei Dario. Esse Dario, ele era filho do rei Assuero. Lembra aquele da rainha Esther, né, de Susã, e quando ele se tornou rei dos babilônios. E neste primeiro ano, Daniel estava estudando a palavra de Deus que o Senhor havia dado ao profeta Jeremias. Lembra, Jeremias, ele profetizou antes do exílio da Babilônia, e durante o período do exílio ele também, quando os judeus já haviam, né, Nabucodonosor invadido Jerusalém e levado cativo uma leva de judeus, né, e Jeremias ele profetiza, né, e registra essas profecias, e Daniel, ao estudar ela, percebe que a razão pela qual eles estão vivendo o exílio, né, a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, era as consequências da desobediência, do pecado, né, do povo. E ele coloca aqui, né, e acho importante como que isso também se dá dentro daqueles que têm compromisso e se alinham, né, com as coisas de Deus, tanto o povo que ele pertence, né, e é importante que ele toma aqui uma atitude muito parecida com a atitude de Neemias, anos mais tarde, né, depois de Daniel, quando Neemias ele recebe a notícia das condições de Jerusalém, né, do templo destruído. Então este Daniel, ele a mesma forma, ele invoca ao Deus fiel que guarda a aliança, mas também se coloca junto com o povo, dizendo: nós pecamos, nós erramos, nós não cuidamos de cumprir os teus mandamentos, né? Fizemos coisas detestáveis, e ele entendeu, né, que o povo, de uma forma geral, tinha pecado contra o Senhor, e ele está clamando aqui por misericórdia, porque ele descobriu que Jeremias, né, na palavra que o Senhor deu para ele, disse que eles ficariam 70 anos na Babilônia. E o Daniel percebeu que isso era uma palavra divina e esse juízo estava se cumprindo. E aqui ele se lança para pedir misericórdia, né? Enquanto ele está orando e pedindo para que Deus tenha misericórdia, o anjo Gabriel vem e traz para Daniel o entendimento da visão anterior, né, que ele teve. Nós lemos sobre ela, e ele disse que veio depressa, assim que recebeu ordem do Senhor para trazer a Daniel o entendimento, né? E ele disse um período de 70 semanas, 70 semanas de 7 foi decretado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião e acabar com o pecado, fazer expiação por sua culpa e trazer justiça eterna. Então, esses 70 anos também, né, se refere a essa palavra que o anjo está dizendo.
Bem, e assim Daniel agora no 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel também chamado de Beltesazar, teve outra visão e entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos, tinha um sentido, um significado. E ele então, depois de passar 3 semanas de luto, durante todo esse tempo, ele não havia comido nada saboroso e provado nenhuma carne, nenhum vinho, nada tinha usado. Mas 23 de abril daquele ano, o ano era o 536, ele estava próximo ao grande rio Tigre. E ele então levantou os olhos e viu um homem vestido de roupas de linho e um cinto de ouro puro. Seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago, seus olhos eram como tochas acesas, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido e sua voz era como o som de uma grande multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. E os homens que estavam com ele não viram nada. Então o homem falava, então dizendo: Daniel, tu és muito precioso para Deus, por isso ouça com atenção o que vou lhe dizer. E então a gente percebe, coisa linda, esta experiência que Daniel teve com Deus ali. E ele disse: seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém, o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. E agora estou aqui para explicar o que acontecerá. Então, a persistência de Daniel na oração trouxe essa resposta do Senhor. Maravilha. 1 João capítulo 2, versículos 18 ao capítulo 3, versículo 6. O apóstolo João está se referindo a pessoas que não tiveram a firmeza de andar com a igreja, E ele disse: eles saíram de nós é porque não eram dos nossos, para fazer as pessoas entenderem, Portanto, cuidem para que permaneça em vocês o que foi ensinado desde o começo. Aqueles fundamentos, da doutrina cristã. Glória a Deus. O Salmo do Cântico dos Degraus é o Salmo 121, ele é lindo, quando o salmista está dizendo que o povo de Israel está vindo de todas as partes para subir a Jerusalém e olha ao longe e diz: olho para os montes, porque era onde estava Jerusalém, e pergunto: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele que vai cuidar, não vai deixar os pés resvalar, Ele não cochila, não dorme, é protetor, está ao lado, e nada vai fazer mal. Durante então a peregrinação Ele está dizendo que está guardado pelo Senhor. O Senhor guarda em tudo o que faz, agora e para sempre. Encerro com Provérbios 28. Quem ajuda o pobre não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para a pobreza será amaldiçoado. E aqui é uma outra grande verdade bíblica: quando os perversos assumem o poder, as pessoas se escondem. Quando eles são destruídos, os justos prosperam. Que Deus nos abençoe.